noite a todos. Hoje é o dia 18 de julho de 2025. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, são 8 horas e 37 minutos em Brasília, onde eu estou nesse momento. Esta é uma classe que às sextas-feiras a gente desenvolve para tratar de temas que nós chamamos de estudos avançados da Bíblia. Naturalmente, que são estudos que implicam numa interpretação baseada exclusivamente nos textos bíblicos e no raciocínio do encontro das passagens entre si. Esta é a dinâmica interna do estudo. Nós vamos lançar mão, sempre que for preciso, de pontos históricos, arqueológicos, que ajudem a entender este ou aquela situação. Porém, quando o tema é rigorosamente espiritual, é o conjunto dos textos da própria Bíblia que faz com que entendamos do que estamos tratando. Para que a gente possa avançar, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela, que permitirá então a todos acompanharem. A aula está sendo toda gravada, como de costume, e eu vou abrir a tela agora para que a gente possa avançar. Ok, aqui está. Nós temos tratado de um tema nos últimos meses, que é este que vai aparecer aqui na tela. O tema é a nossa pré-existência. E aqui hoje temos uma lição especial sobre a doutrina da pré-existência do Espírito e considerações sobre a natureza humana. E por que este tema é muito importante? Porque esse tema define rigorosamente a natureza da nossa própria realidade. E aqui uma questão muito fundamental que precisa ser bem entendida. E eu quero dizer aos amigos que isto aqui muda tudo. E o que eu quero dizer com muda tudo? Muda tudo na vida de uma pessoa. Então, se você é católico, é evangélico, se você é espírita, se você é ortodoxo, se você é ligado a alguma corrente religiosa ocidental, que naturalmente que para dialogar sobre este assunto com alguém da região oriental, ali do hinduísmo, budismo, shintoísmo, a dinâmica de diálogo é diferente, ela não segue esse rigor bíblico, porque, obviamente, essas religiões não consideram a Bíblia nada, não é a palavra de Deus. Mas, no nosso caso, que somos estudiosos da Bíblia e do cristianismo, aí a situação é bem diferente. Nós acreditamos rigorosamente bíblicas e exatamente por acreditar nas escrituras bíblicas é que nós avançamos nesses estudos avançados sobre a Bíblia Sagrada. E nela nós temos o tema da pré-existência do Espírito. E isto aqui é, na minha avaliação, que venho examinando isso há alguns anos, uma mudança radical na percepção de tudo sobre as Escrituras. Como eu sou rigorosamente bíblico, então, sem mais delongas, eu vou diretamente a um primeiro aspecto que quero tratar. O primeiro aspecto que quero tratar é o seguinte: somos um espírito que habita um corpo. Este é o primeiro aspecto. E eu puxo logo a Bíblia de saída e ponho na tela. E naturalmente que os amigos podem não só anotar, como também depois a gente encaminha esses materiais no nosso grupo da classe bíblica. Vejam que coisa extraordinária. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 9, está escrito assim: mas se estáis sem orientação, portanto, se alguém que estiver assistindo esta aula no futuro, ou agora, ao vivo, estiver sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos,
para então vivermos. Então eu quero de saída dizer que eu não estou ensinando o espiritismo, mas estou ensinando a Bíblia. Porque quem diz que Deus é pai dos espíritos não é eu e nem os espíritas, que eu não sou espírita, mas é a Bíblia, em Hebreus 12, verso 9. O cristão sério, honesto, ele tem duas opções. Ele desliga a tela, sai dessa aula, vai fazer qualquer outra coisa, porque já está incomodado. Não. O cristão sério e honesto vai dizer, peraí, eu não tinha percebido esse detalhe. Deus é pai dos espíritos? Que espíritos? Muito bem. Aí eu vou para a próxima passagem. Números, capítulo 27, o versículo 16. Que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação. É um momento da história de Israel e os líderes e Moisés chamaram Yahvé, o Deus de Israel, de Deus dos espíritos. Então isso aqui não é doutrina pagã, não é doutrina satânica, mas é Moisés dizendo que o Todo-Poderoso, cujo nome é Yahvé, o Deus de Israel, chama-se Deus dos Espíritos. Números 16, versículo 22. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram, Yahvé, Deus dos espíritos de toda a carne. Pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Então veja que numa oração, a nação de Israel, liderada por Moisés, chamou o Deus de Israel de Deus dos espíritos de toda a carne. Então Deus é pai de que espíritos? Foi o que eu perguntei nesse quadrinho aqui anterior de Hebreus 12, verso 9. Deus é pai dos espíritos, diz o apóstolo. Aí eu perguntei, de que espíritos ele é pai? Porque quando se usa a palavra espíritos, as pessoas imaginam demônios. Porque a palavra espíritos dá a entender que vai falar de demônio. Não, eu estou falando dos espíritos que estão em toda a carne. Ou seja, Deus é pai do meu espírito que está nessa carne e é pai de você, que é um espírito que está nessa carne aí. Mas isso é uma teoria da cabeça do Jean. Ele inventou isso. Como? Está escrito aí na sua cara para você ver. É só você abrir, pegue sua Bíblia aí. Para não dizer que eu estou mentindo na tela. Números 27 e 16. E Números 16, 22. Então é o texto da Escritura que trata Deus naturalmente como Deus dos espíritos de toda a carne. Muito bem, mas não diz só isso, que não falta aqui é verso. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor, que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Então vamos combinar uma coisa. Ou eu fiquei doido, ou eu acabo de ler que no que nós chamamos de ser humano, tem dentro desta coisa chamada ser humano, um negócio que é denominado espírito. E está dentro desse ser humano. É Zacarias 12, verso 1. Em Jó, no capítulo 12, no versículo 10, está escrito: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Então, quando falamos de espírito, sob a perspectiva humana, nós estamos falando de uma coisa perfeitamente natural, normal e aceitável na Bíblia. Não estamos falando aqui de uma religião oculta, o satanismo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando do que eu estou lendo aqui. Ah, mas tem mais. Olha aqui que maravilha. Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco
Como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Isso está em Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, na King James atualizada. King James é a versão, a tradução do rei James, feita em 1650 e tanto, 1660 e tanto, esqueci o ano exato, mas é 1600 e alguma coisa, na época pós-rainha Elizabeth I. Por aí, o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Que conversa é essa? Que espírito? Que entra onde? Entra no ventre. Nós estamos estudando a pré-existência do espírito. É o tema desta aula. E você acaba de dar de cara com um verso curioso. Salmo 139, verso 13 e 14. Tu formaste o íntimo do meu ser. Me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma, que é o espírito, o sabe muito bem. Ou seja, dentro de mim, o meu eu, a minha pessoa interior, é esse espírito, é esta consciência. Você que está pensando aí, você não é o seu corpo. Você é essa inteligência que está aí dentro. Você é essa autopercepção que está em você mesmo. E é aí onde tudo se decide. É isso que é julgado no juízo divino. É isso que toma decisões. É isso que resolve fazer sexo. É isso que resolve viver. É assim que funciona. Quando você mergulha nas escrituras e passa a entender estas passagens, há uma mudança de perspectiva profunda, há uma amplitude de entendimentos que permite ao investigador da palavra de Deus um salto um pouco mais profundo, porque as pessoas vão às igrejas, vão às reuniões eclesiásticas, aos eventos sociais religiosos, mas aquilo ali parece uma obrigação social. Eu não quero tratar de obrigações sociais e nem de denominação de ser um ninguém. Eu quero saber da Bíblia. Ela está dizendo aí que um espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. O que é isso que ele está dizendo? Que o bebezinho, quando a mulher é fecundada por um homem e o espermatozoide encontra o óvulo, neste exato momento, um espírito entra nesse óvulo, nesse zigoto. E ali começa uma vida. É por isso que somos radicalmente contra, uma palavra que eu não posso dizer senão derruba o vídeo depois, mas todos sabem que arrancar bebezinhos desse ventre antes do tempo. Nós já sabemos do que é que eu estou falando. Nós somos contra, tá entendendo? Essa coisa de exterminar bebezinhos. Nós não concordamos com isso de jeito nenhum. Por quê? Porque ali já há um espírito. Está escrito em Eclesiastes 11, verso 5. E o Salmo 139, verso 13 e 14 corrobora. E nós já vimos aqui Hebreus 12, verso 9, que diz que Deus é Pai dos espíritos. De que espíritos? Do espírito de toda a carne, diz Números 27, 16 e Números 16, 22. Nós já temos absoluta convicção de que esse espírito que está dentro do ser humano é algo que foi criado por Deus, o Pai Todo-Poderoso, porque Ele é o Pai disto. E aí você tem Zacarias 12, verso 1, que diz que é Deus, Yahvé, o Deus de Israel, que forma o espírito dentro desse negócio chamado ser humano. E ele diz, a palavra de Deus em Jó 12, verso 10, que esse espírito de todo o gênero humano está na mão de Deus Pai. Veja, quando diz que o espírito de todo o gênero humano está na mão de Deus Pai, ele não está falando da carne. Ele não está falando do corpo físico nestas passagens. Ele está falando de uma coisa que está dentro da carne. Porque há uma óbvia diferença entre carne e espírito. E nós vamos ver isso com maior profundidade nas passagens seguintes. Considerando que as duas últimas foram estas, Eclesiastes 11, verso 5, e o Salmo 139, verso 13 e 14. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, Jesus Cristo diz:
Agora é Jesus em pessoa que vai dizer: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Obviamente que alma aqui é entendido como espírito. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. São duas coisas separadas, distintas, mas que quando são reunidas, faz aparecer um negócio chamado ser humano. É tão óbvio isso em Mateus 10, 28, que causa vergonha não entender o que está escrito. É descarado. Jesus está dizendo que eu não devo ter medo de quem pode matar o meu corpo, mas não pode matar uma outra coisa que está dentro do meu corpo, que é a minha alma. Porque se a minha alma for a mesma coisa que o corpo e o corpo for morto, então matou os dois. E neste caso, Jesus se torna um burro, que está falando uma tolice. Mas quem é o imbecil que vai dizer que Jesus é burro e está dizendo uma tolice? Quem vai argumentar essa estupidez? Ninguém é idiota de fazer um negócio desse. Então eu tenho que entender que isto aqui é a verdade, é o fato absoluto da palavra do próprio Jesus. É só você abrir Mateus 10, 28 na sua Bíblia e ler, pode ler o capítulo todo. Você vai ver que o que ele está dizendo é isso aí mesmo. Aí em Tiago, capítulo 2, verso 26, o apóstolo confirma: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem as obras está morta. Olha que curioso, quer dizer que meu corpo morre se não tiver o espírito dentro dele. Aí eu sei que vai ter uma corrente teológica que vai dizer, mas o espírito é o fôlego da vida, é a respiração. E eu vou demonstrar com clareza e insofismável que isso é uma teoria absolutamente ridícula. Ela não se sustenta 5 minutos. Por que não se sustenta 5 minutos? Porque esse espírito é a consciência que está dentro do corpo. Muito bem, eu acabo de morrer. E a minha consciência está onde? Não está em lugar nenhum. Você apagou. Então, se eu apaguei, eu não vou ao juízo. Então, não tem juízo. Vai julgar o quê? Vento? Respiração? Vamos chegar nesse ponto. Vejam bem, próxima passagem. Em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 21 até o 24, o apóstolo São Paulo diz uma coisa que é absurdamente clara e que eu quero confessar a vocês que durante muitos e muitos anos, por não dar atenção a este assunto, eu não entendia o que eu lia. Mas, obviamente, que de uns 4 anos e meio, mais ou menos, quando comecei a me dedicar seriamente a estudar isto, eu comecei a entender a clareza do que está aqui. Note, Filipenses, capítulo 1, e aqui não é do versículo 21, perdão aqui, se eu corrigir, é do versículo 20 até o 24. Veja o que diz o apóstolo São Paulo. E ele diz com tamanha naturalidade no meio de tantas coisas, que isso aqui para ele é uma coisa normal, uma coisa tranquila, isso não é um tema de discussão, de um debate teológico, não. Eu aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada eu serei decepcionado. Ele está falando de Deus, ele sabe que não vai ser decepcionado por Deus. Pelo contrário, com toda intrepidez, portanto, com coragem, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido. Muito bem. Tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido. Será engrandecido onde, Paulo? No meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Muito bem, tá ótimo, maravilha. Você está dedicando sua vida a Jesus. Se você estiver vivo, o seu corpo vai adorar a Jesus. E se você morrer, tudo bem, está na mão de Jesus. Verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22. Caso continue vivendo no corpo. Como assim continue vivendo no corpo? E é possível viver fora do corpo? Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir
e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo? Como assim eu permaneça no corpo? Se você morre e se acaba, como é isso aqui? Paulo está dizendo que se ele morrer é lucro, mas se ele ficar vivo, vai viver para Jesus. Mas ele deixou absolutamente claro que ele continua vivo fora do corpo. Eu tinha que ser um completo retardado mental, um desonesto intelectual, um canalha, para eu não ver o que está aqui escrito. Não tem para onde correr. O texto, ele não está discutindo se a alma, se o espírito existe fora do corpo, se ele não existe. Ele não está discutindo isso. Ele está afirmando que naturalmente para ele, Paulo de Tarso, apóstolo, ficar no corpo, permanecer no corpo é uma coisa e sair do corpo é outra coisa. Então está demonstrado em Filipenses 1, do verso 20 a 24, que nós somos um espírito que mora dentro do corpo. E quando morre, sai do corpo. E no caso de Paulo, era possível ir viver com Jesus em linha direta. E ele foi sem corpo. Ele foi como espírito. Isso aqui, gente, é acachapante. Aí você vai adiante, não acabou não, que tem 200 versos, né? 4, 5 versinhos e um falatório não, é texto em cima de texto. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, quem é que abre o quinto selo? Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Vi debaixo do altar do céu, onde está o Todo-Poderoso, as almas dos mortos, das almas dos que foram mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você está de brincadeira? Como é que essas almas foram mortas aqui na terra e estão falando lá no céu, debaixo do altar do Todo-Poderoso? Só tem uma explicação. Essas almas, que nós também usamos a palavra espírito, estão vivas, fora do corpo. O corpo morreu aqui e elas foram para o céu. Ou eu sou louco, ou eu sou idiota, ou eu sou um demente que não estou lendo isso aqui. Eu não me considero isso, não é possível, depois de tantos anos de estudo, eu não vejo um negócio claro desse. A coisa é tão clara, chega curta, que alguém não consiga ver com a clareza. Peraí, deixa eu botar mais um colega para chegar. Com a clareza do texto. Meus amigos, Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Tá, isso aqui é simbólico por causa das palavras de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz. Agora não é mais simbólico. As almas estão falando e diz até o que elas vão dizer. Abre aspas. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os caras estão dizendo, nós fomos mortos, derramaram o nosso sangue, arrancaram nossa cabeça, furaram nossos intestinos naquele corpo que a gente tinha lá na terra. Aí nós chegamos aqui, ficamos aqui debaixo desse altar e estamos aqui esperando, e tu não resolves? Mas como que essas almas estão falando se o espírito é vento? O espírito é só respiração. O espírito é o fôlego. E Deus juntou o fôlego, juntou o pó da terra, e esse fôlego aí virou uma pessoa. Tá, mas e aqui agora não tem corpo físico, porque foi morto e derramado o sangue. Como é que esse fôlego está falando sozinho? Como é essa bagunça? Não tem bagunça. Eu calo a boca com a teoria maluca e eu obedeço a escritura. É simples de entender. Acabou, está explicado. Ah, mas é só isso? Não, tem muito mais. Vamos adiante. Apocalipse 20, versículo 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas, que são espíritos,
dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Espera um minutinho. Peraí. Vamos entender o que está escrito aí. Está tudo em vermelho com destaque. O apóstolo diz que viu almas. Ele viu espíritos. Ele reconheceu personalidades que foram degoladas. E diz que elas, no milênio, revivem na terra. Como é que elas são apenas vento, respiração, estão dormindo, sei lá onde, e aí ele está dizendo que está vendo os caras e conhece os caras e sabe quem foram os degolados. E não esqueça que quem escreveu o Apocalipse foi João, e João escreveu o Apocalipse por volta do ano 100 da nossa era. Portanto, o Império Romano já tinha matado mais ou menos 150 a 300 mil cristãos degolados, crucificados, esbagaçados. Ele sabia de quem ele estava vendo. Ou ele não viu nada, ele não tinha visto nada. E entenda que João está escrevendo isto aqui, afirmando que vê as almas. Ele não vê corpo. Por que ele não vê corpo? Porque o corpo foi degolado quando estava na terra. Ele está falando do céu, ele não está falando de coisas da terra. Mais uma outra... O volume de provas de que nós somos espíritos morando nesse corpo é tão grande que chega a ser patético quando alguém tenta dizer que não é. Eu já mostrei aqui pelo menos 16, 18 versos. Tem mais. Ih, papai, a coisa é grande, tem muita coisa. Jó capítulo 10, do verso 8 ao 12. De fato foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma. E será possível que agora estas mesmas mãos se voltam contra mim a fim de destruir-me? Ó Deus, lembra-te de que do barro me moldaste. Presta atenção, ele é um espírito e vai ser moldado no barro. E agora simplesmente desejas triturar-me e devolver-me ao pó? Não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? Ó, presta atenção no verso 11. De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado o meu espírito. Tem conservado o espírito onde? Numa roupa de pele e carne, numa roupa que tem ossos e nervos. O corpo. O espírito habita no corpo. E ele diz que tens conservado o meu espírito. O espírito tem inteligência, tem entendimento. Não acaba aqui, avança. A tese clássica que eu tenho ouvido durante os últimos 35 anos da minha vida é a seguinte: Gênesis 2:7, Eclesiastes 2:7. E o pessoal que vai defender o raciocínio que eu vou explicar agora, lê esses dois versos e diz que acabou e vão pagar os boletos. Segue a vida, já está tudo esclarecido e acabou. Se o resto é tudo do demônio, tudo é do Satanás. Pois é, Gênesis 2:7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Eclesiastes 12, o verso 7 diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito bem, são palavras de Deus tão valiosa como qualquer outra palavra de Deus dentro da Bíblia. E aí isso gera um gráfico que é muito utilizado e diz o seguinte: pó da terra mais fôlego de vida é igual a uma alma vivente. E isso está escrito realmente em Gênesis capítulo 2, o versículo 7. E formou o Senhor Deus ao homem. Veja, qual é o resultado do que vai acontecer? Algo chamado o homem. O homem, o ser humano. Como é que o ser humano aparece? Ele aparece assim: do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Somado pó da terra com fôlego de vida, aparece o homem. E o homem é uma alma vivente. Beleza? Muito bem. Quando morre,
o que acontece? O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. E aqui, curiosamente, em Eclesiastes 12, versículo 7, o que era chamado de fôlego de vida é chamado de espírito. Portanto, fôlego de vida e espírito dentro desse raciocínio é a mesma coisa. Aí, os inteligentíssimos vão dizer, olhe para a matemática. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Beleza, não há dúvida. Está lá escrito. Como é que eu vou dizer que não está? Eu teria que ser desonesto para dizer que não está escrito. E Eclesiastes 12 está dizendo que o pó da terra menos o espírito é uma alma morta. Acontece que, notem, acontece que o pó da terra representa a carne, o fôlego de vida, que também é chamado de espírito. Então eu não posso apenas dizer que é só fôlego. Por que agora vou ignorar a palavra espírito? Eu ignoro. Não, deixa espírito fora, é só fôlego de vida. Vamos só falar fôlego de vida, fôlego de vida, fôlego de vida, e não fale espírito. Por quê? Se Eclesiastes 12 colocou em grau de igualdade fôlego de vida e espírito. As duas coisas são a mesma coisa? São. E isso é o eu, o meu espírito, que está ligado à carne. E isso gera o que a gente chama de ser humano. Muito bem. Aí eu avanço um pouquinho e chego em Eclesiastes 12, no versículo 7. Eclesiastes 12, verso 7, não aparece do nada. Ele está dentro de um conjunto de versos. Vamos ler. Lembra-te do versículo 1 até o 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna. Vai se recolher aonde? A morada eterna. E os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza. Lembra-te de Deus. Prestem muita atenção na expressão. Antes que se rompa o cordão de prata. Antes ou se quebre a taça de ouro. O que é esse cordão de prata? É o cordão que liga o espírito ao corpo. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Ora, se eu leio isso sem ler todas as passagens que eu já li desde o início desse estudo, eu diria, aí a respiração, o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Acontece que isso que volta para Deus, nós já vimos aqui, Jesus Cristo diz assim, não temais os que matam o corpo, o pó que voltou para a terra, mas não podem matar a alma, que é o espírito que voltou para ele. Temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma, esse espírito, que é o chamado fôlego de vida, é o espírito consciente, como também o corpo. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Assim como Paulo acabou de dizer, e eu gastei um tempo mostrando, que Paulo queria. Ele deixa claro, aqui o verso 22, caso eu continue vivendo no corpo. Como assim, Paulo, tu vai continuar vivendo no corpo? Quer dizer que você consegue viver fora do corpo? Segundo Apocalipse, cadê? Apocalipse 6, 9 a 10 e Apocalipse 20, verso 4, tem um montão de almas e espíritos que foram assassinados na terra, não tem mais corpo físico nenhum e estão falando, orando e reclamando no céu. Então eu não posso pegar Gênesis capítulo 2, verso 7, Eclesiastes 12, verso 7 e dizer, prego batido com ponta virada. Assunto encerrado. Está encerrado nada. Está encerrado nada. Pelo contrário,
está começando a esclarecer o que é Gênesis 2:7, Eclesiastes 2:7. O que é um ser humano? Um ser humano é a chegada de um espírito que entrou num corpo e nasceu de uma mulher. Ah, professor, isso agora é muito diferente. Eu queria saber onde é que tem na Bíblia segurança sobre isso. Bom, Eclesiastes 11, verso 5, que eu citei bem no início desse estudo, está aqui de novo na tela. Eclesiastes 11, verso 5. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. E o que mais que tem? Não falta é verso, tem mais de 150 aqui. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15, afirma: Pedro, veja, Pedro está dando uma orientação para a igreja. Ele não está debatendo se o espírito continua vivo depois do corpo. Isso aqui não é doutrina espírita, não. Isso aqui é explicação pastoral comum que qualquer pessoa que está no reino de Deus, na igreja, tinha que saber. Qualquer um tem que saber disso aqui. Por quê? Porque o apóstolo São Pedro, que os católicos vão dizer que é o Papa, está explicando. E que os cristãos que não são católicos vão dizer que é um apóstolo importantíssimo, vai explicar. Ele diz: por esse motivo sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios. Que princípios? Que ele apresentou no capítulo 1 dessa segunda epístola, do versículo 1 até o 11. Ele vai dizer sobre a importância de ter temperança, virtude, sabedoria, ciência, etc, etc. Aí ele diz: eu vou sempre lembrar vocês desses princípios que eu acabei de explicar, se bem que estáis bem inteirados deles. Ou seja, vocês são cristãos, vocês já sabem disso tudo que eu estou aqui explicando. Assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Então, de cara ele está dizendo: vocês são cristãos seguros, vocês conhecem as coisas, vocês são estudiosos da palavra, vocês não são esses cristãos meia boca que não sabe nada, não sabe versículo nenhum, não sabe dizer nada, um monte de retardado. Vocês não são esses. Vocês são sábios da palavra de Deus. Verso 13. Contudo, considero fundamental. Veja, fundamental não é uma coisa periférica, não é um mimimi, não é uma fofoca, uma intriga de bastidores. Fundamental é aquilo que sem isso não roda, sem isso não funciona. Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, como é que é a história, Pedro? Você está dentro de um corpo? É claro, ele é o espírito que mora nesse corpo. Despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve, deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele está dizendo que ele vai sair do corpo. Ah, fala sério, pessoal. Tem alguém daqui que duvida? Versículo 15. Todavia tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, se alguém tem dúvida, ele está falando que vai morrer. Mas morrer é o quê? O que é morrer? Morrer é ele sair do corpo. Mas como assim ele? Ele é uma entidade chamada Espírito, que recebeu um nome chamado Pedro. E ele diz que quando saísse daquele corpo, deixou tudo escrito para que todos se lembrem com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Que ensinos? Os princípios que ele estava falando lá do versículo 1 até o 11. Ele não está debatendo se você concorda ou não que ele vai sair do corpo, porque para ele isso é uma coisa tão tranquila de entender que o próprio Jesus Cristo chegou e disse: Pedro, eu vou tirar você desse corpo e vou levar você para outro canto. Ele provavelmente é uma daquelas almas que está debaixo do altar reclamando: ai, Senhor, mata. Você sabe como é que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Sabe como é que Paulo morreu? Degolado. E aí você já leu aqui no Apocalipse, que eu já mostrei nesse estudo, que tem almas debaixo do altar dizendo: e aí, quando é que vamos ter solução para esses bandidos aí que estão aí na terra? A coisa é tão clara de que eu sou um espírito morando num corpo que chega a ser estupidez profunda não ver isto. E eu estou confessando publicamente que eu fui um retardado mental de não parar para prestar atenção nisso.
grande parte dos sofrimentos que eu vivi na minha vida, pecados, conflitos, confusão, intrigas, o inferno que eu vivi durante 52 anos e meio, mais ou menos, era porque eu não tinha essa clareza aqui. Porque quando eu entendi que eu sou um espírito que mora nesse corpo e que minha história começou antes de eu entrar nesse corpo, mudou tudo. Mudou tudo. Eu hoje, se um cara me der uma fechada no trânsito, eu já olho para o cara e penso, o que será que esse infeliz que está morando dentro desse corpo aprontou na era antes de vir aqui para estar desse jeito? Antigamente, eu diria, vou dar na cara desse patife. Hoje, rapaz, são tudo espíritos perturbados que não encontraram Cristo, não entenderam nada. As pessoas estão vivendo aqui como se isso aqui fosse tudo. É comer, beber, cagar, mijar, suar, fazer sexo, pagar boleto, trabalhar, acordar, essa vida infernal, essa vida desgraçada. Não há percepções como a de Pedro e Paulo. Paulo disse, vocês viram aqui no texto, eu não vejo hora de me embora desse corpo e me encontrar com o Senhor, porque é mais lucro. O viver é Cristo, mas morrer é lucro. Por que é lucro morrer, Paulo? Porque eu vou sair daqui, desse vale de desgraça. Mas não tem só isso não, tem mais aqui. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação... Como é que é o negócio? Peraí. Para tudo. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Estamos certos, não é dúvida. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza de que isso é Paulo dizendo. E eu estou abraçando com Paulo a certeza dele. Se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos almejando ser revestidos de nossa morada celestial. Paulo, como é que tu pode dizer que eu moro numa habitação provisória? Porque ele está dizendo, se nossa temporária habitação, eu estou morando de aluguel neste corpo. Gente, isso aqui é muito claro. Não tem para onde duvidar aqui. Paulo está dizendo que nós temos uma certeza de que nós estamos morando nesse corpo rei desmantelado aqui, que faz cocô, faz xixi, sabe? As mulheres têm cólica menstrual, dor de cabeça, esse inferno, essa desgraça aqui é uma provisória e temporária habitação terrena, mas nosso espírito não vai ficar morando nisso. Aí a galera pensa que quando diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, o pessoal acha que é Alphaville. O pessoal acha que vai morar na Alphaville do céu. Não, lá tem umas mansões, umas casas bacanas, lá deve ter o quê? Você está numa sala e só de chegar a luz acende. O pessoal está pensando que Jesus está falando disso, não está falando disso não, gente, está falando da morada do Espírito. João 14, verso 1 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que moradas? Existem corpos celestes que foram providenciados para ser colocado dentro deles os espíritos. É isso que está sendo dito. Mas a galera quer de outra forma. Então a gente avança. Pera aí, vamos para cima. Vê o mesmo capítulo. 2 Coríntios 5, do verso 4 a 5. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, de novo Paulo está dizendo que eu, que estou aqui, estou morando provisoriamente nesse tabernáculo, porque a expressão enquanto estivermos residindo é assim, enquanto eu estiver residindo em Caruaru é uma coisa, enquanto estiver morando em Natal é outra coisa, eu estou num lugar, estou em outro, enquanto eu estou morando aqui, estou morando ali. Murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, nós não queremos morrer, mas sim revestidos. Nós queremos sair desse corpo e entrar em outro, da nossa casa celestial. Paulo está dizendo que os cristãos, eles têm um objetivo, que é receber o corpo celestial, onde esse espírito que sou eu vai residir.
para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Não é uma teoria jeaniana. Não estou pregando o espiritismo, estou falando da Bíblia. Porque o espiritismo não ensina nada disso que eu estou dizendo aqui. O espiritismo vai dizer que você vai viver novas reencarnações. Isso é pataquada. Hebreus 9, verso 27, Paulo diz: aos homens está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E acabou a conversa. Então aqui você tem uma revelação sobre quem é você. Para você largar de ser otário e viver como um imbecil e passar a viver como um espírito inteligente que agora vai buscar a revelação do que é isso aqui em relação a você. E aí é que eu digo que a sua vida muda. Porque você começa a raciocinar e a pensar não mais como alguém que nasceu do seu Cabral, da dona Sandra, que come, que bebe, que caga, que não sei o quê. Você passa a olhar para a sua própria história, para a sua própria vida e pensar: por que é que eu estou aqui? O que é que tem a ver tudo que acontece comigo? E eu vou beber na mesma fonte, que é a palavra de Deus, que me revelou isso que eu estou explicando. O que não tem cabimento é eu entender isso aqui e ir para uma mesa invocar um demônio, um espírito da caixa prego. Isso que não tem cabimento. Se eu entendi isso pela palavra de Deus, eu vou buscar na própria palavra de Deus mais luz, mais entendimento. E aí o verso 5 diz: foi Deus mesmo que nos preparou para isso. Por que Deus me preparou para isso? No segundo bloco da nossa aula hoje à noite, você vai entender por que foi que Deus nos preparou para isso. Nos preparou quem? Nós, espíritos, que habitamos esse corpo. Por que é que temos que estar nessa situação? O que foi que aconteceu antes de eu entrar aqui que me deixou do jeito que eu estou? E entendam, isso não vale para minha pessoa particular. Isso vale para todos. De Adão até o último que nascer aqui. De Adão e Eva até o último e a última que nascer aqui. Estão presos no que Deus preparou. Porque Deus preparou para isso. Isso o quê? Residirmos neste corpo e sermos murmuradores, angustiados e desejosos de ter a vida eterna num corpo celestial. Que nós perdemos. Porque se nós tivéssemos, nós não estávamos aqui. É disso que se trata. E avança, não acabou não, vai acabar agora, esse primeiro bloco. Verso 6 até o 10. Olha como é que mata o assunto. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo... Olha aqui, meus amigos, o versículo 6 é de lascar qualquer teoria maluca. Se você não entendia isso que eu estou explicando, largue essas doutrinas loucas que você tem na cabeça e se apegue com o verso do apóstolo São Paulo. E você deve ser uma pessoa confiante, não depressiva. Você não deve ser uma pessoa ignorante, mas uma pessoa ciente, que tem ciência, que entende que quanto você tiver nesse corpo, enquanto você tiver nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver, que é tudo que a gente quer. Eu quero ver Jesus, eu quero ver eu vi um anjo, eu vi o céu. As pessoas adoram isso, eu quero ver coisas, eu quero ver. Pois acabou de dizer que não vai ver nada não, vai ser pela fé. Verso 8, sendo assim, caminhamos então em confiança da fé. E preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. É a mesma coisa que Paulo falou lá em Filipenses 1, do verso 20 ao 24. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque se eu morrer, eu vou estar presente completamente na face do próprio Senhor. E Apocalipse 6 já mostrou, Apocalipse voltou, que tem um pessoal debaixo do altar clamando e vivendo lá no trono de Deus. É simples de entender.
Por isso temos a ambição, presta atenção à palavra ambição. Eu tenho ambição de ganhar dinheiro, eu tenho ambição de comprar um carro. Aquele diz, eu tenho ambição de lhe sermos agradável, eu quero ser agradável a Deus. Quer seja vivendo nesse corpo, ou quer saindo dele. Pô, está provado que eu sou um espírito que mora no corpo. Quer estando no corpo ou não. Está aí o versículo 9. Portanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, porque eu sou um espírito que, usando esse corpo, faz o bem ou o mal. Portanto, está fechado o primeiro bloco de aula e agora temos 3 minutinhos para tomar uma água, dar aquela acalmada e a gente volta no segundo ponto para entender por que é que Deus determinou que as coisas sejam desse jeito. Voltamos já já, 3 minutinhos. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos dar sequência às nossas considerações. A última questão que nós tínhamos visto era muito clara. Nós somos um espírito que habita dentro de um corpo. Nós não temos dúvida nenhuma disso, porque as passagens foram muito claras. Agora, a grande questão é, o que aconteceu com o nosso espírito? O que aconteceu com cada um de nós, que somos espíritos habitando no corpo, que viemos viver essa situação aqui? A última passagem, aliás, a última passagem não, uma das últimas passagens, deixa eu achar ela certinha aqui, que é a de Pedro. Está aqui essa mesmo. Está aqui, ó. Não é de Pedro, é a passagem de 2 Coríntios, onde diz, aqui, achei. 2 Coríntios 5, versículo 4 a 5. Porque, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, então eu sou um espírito que mora nesse corpo, nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos. Ou seja, nós não queremos apenas morrer aqui nessa vida, não é isso. Mas sim revestidos da nossa casa celestial. Nós queremos receber um corpo melhor do que esse que nós temos aqui, que é o corpo da vida eterna. Para que aquilo que é mortal, o que é mortal? O meu espírito é mortal. O meu espírito pode ser destruído, porque eu me afastei de Deus. E esse espírito, ele não quer ser despido desse corpo que nós temos de carne. O que ele quer de verdade é receber um novo corpo de glória, o corpo celestial, é o que está dizendo aí. E então, dessa maneira, ser completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Essa frase é determinante na compreensão do que é que está acontecendo. Por que meu espírito tem que se desfazer desse corpo de carne, que é meu tabernáculo aqui, provisório, como já mostramos na primeira parte desse estudo? E por que eu quero esse outro corpo celestial para eu poder entrar nele? Isso aqui é o assunto supremo, tudo é sobre isso. A Bíblia inteira é só sobre isso. Por quê? Porque a minha vida é isso. Aí, quando você entende isso, podemos então passar para a pauta que diz: caímos antes da era de Adão. É aqui que nós vamos compreender que nós somos espíritos que já existiram antes da fundação do mundo. E é desse ponto para frente que avançaremos em algumas passagens importantíssimas. A maior de todas é esta aqui, Romanos, capítulo 3, do verso 23 ao 26, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Olha que curioso, hein? Nesse tempo presente. Para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus.
Esta passagem, ela pode ser destrinchada pedacinho por pedacinho e nós vamos compreender com clareza o que está escrito aqui. Vejam, primeiramente a parte que está em vermelho à nossa esquerda na tela. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No passado, todos pecaram. Qual foi a consequência? Destituídos foram da glória de Deus. Pergunta: o que nós éramos? Bom, nós éramos instituídos, porque ninguém pode ser destituído se não estava instituído antes. Isso é tão óbvio, né? Como é que você pode ser retirado do cargo de professora se você não é professora? Como é que você pode ser destituído do cargo de juiz se você não é juiz? Você não pode ser destituído de uma coisa que você não tem, que você não é, que você não ocupa. Por isso que aqui o texto deixa absolutamente claro quem nós éramos. Nós éramos seres instituídos da glória de Deus. É o que está aqui, é só destrinchar o verso. E quando você percebe isso pela passagem, você se pergunta, e era instituído como? Em determinado nível. E esse nível era só a glória de Deus, mais nada, vai vendo. Então, isto aconteceu no passado. Por que eu posso dizer que isto aconteceu no passado? Porque desde o dia que eu nasci nessa terra, do seu Cabral e da dona Sandra, eu não tenho lembrança nenhuma de eu ter vivido na glória de Deus. Ou alguém que está me ouvindo viveu nesse mundo a glória de Deus, a glória do trono de Deus. Ninguém viveu isso. Então é óbvio que quando aqui se diz que houve um pecado cometido e ele foi no passado, só pode ter sido numa era muito antes, onde nós, como espíritos, estávamos lá. É isso que a Bíblia Sagrada chama de a ira de Deus. Que as pessoas leem sobre a tal ira de Deus e ficam dizendo, Deus, esse Deus da Bíblia é maligno porque ele tem uma ira. As pessoas não sabem o que estão dizendo. Ira de Deus significa o desagravo de Deus para com aqueles que pecaram antes mesmo da fundação desse mundo. Por que eu sei que é antes da fundação do mundo? Porque era quando todos estávamos na glória. É simples, está escrito aí. A gente estava na glória de Deus e foi destituído dela. O que acontece? Vamos mais adiante. Continua a mesma passagem. Aí vem o verso 24. E no passado, naquela época, o que veio? Nós fomos justificados, nós fomos perdoados. Algo aconteceu para que nós não fôssemos derretidos e desaparecidos da existência. A misericórdia de Deus se revelou para conosco naquela época. Qual foi o que é que foi feito? Nós fomos perdoados, justificados pela graça, gratuitamente pela sua graça. Está escrito aí nas letras em vermelho na tela. Sendo justificados gratuitamente. Foi de graça. Nós somos perdoados de graça. Não foi de graça. Teve um preço. Esse preço é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus teve que assumir o compromisso de nos livrar da nossa maldição. O texto está explicando isso, está mostrando que nós, e está falando conosco na época que nós éramos espíritos. Aí você avança um pouquinho. No passado, ao qual Deus propôs como propiciação. Veja, a palavra propôs significa que Deus Pai chegou para Jesus e diz assim, para salvar todos esses espíritos decaídos que estão aqui nesse grupo, eu proponho que você morra no lugar deles. Tá? A palavra que está usada aí é propôs. Eu proponho que você seja sacrificado no lugar deles. Percebe o que está escrito aqui? Deus fez uma proposta. Foi uma negociação. E aí, qual é a consequência dessa proposta? Aquele que tiver fé no sangue que vai ser derramado, vai ser contemplado com a justiça de Deus, que vai punir
um ser que era igual a ele em divindade, porque o preço que Jesus pagou foi matar-se a si mesmo, se auto-aniquilar, se autodestruir como Deus. Está lá em Filipenses 2, do verso 5 até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia apegar, mas esvaziando-se a si mesmo, portanto, Jesus aceitou a proposta. Aí foi achado na forma humana. O que é forma humana? Ele tem sangue. Ele só fica vivo se tiver sangue. E como sangue, ele foi sacrificado no lugar dos seres que vêm para cá, que nascem aqui durante aquele plano que nós já lemos nos versos anteriores, que Deus determinou. Deus mesmo nos preparou para isto. E aí, o que é que Deus Pai fez? Está aí o verso. Por ter ele na sua paciência, Deus Pai na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Como outrora cometidos se eu não existia? Só pode ser outrora porque isso diz respeito a uma era que nem a terra tinha sido construída. A terra foi construída como lugar para redimir os espíritos. É essa grande revelação. O mistério que estava oculto em Deus, como diz Paulo, em 9 lugares. Esse é um mistério que não tinha sido revelado e foi revelado em Paulo. Aí você avança mais um pouquinho e ele diz, para demonstração. No passado, o que foi que Deus Pai fez? Para demonstração de sua justiça. Demonstração quando? No futuro. Então isso aconteceu no passado. E qual é a consequência? O que ia acontecer no futuro? Ele está dizendo, no tempo presente. Por que ele faz a distinção entre tempo presente e diz pecados ou delitos? Aqui, ó. Delitos outrora cometidos. Delitos outrora cometidos é passado. E tempo presente é agora. Deu para entender agora como o texto todo está falando da era antes de Adão e Eva. Não está falando de agora, porque eu não estava na glória de Deus, porque ele está explicando desde o início que nós fomos expulsos da glória de Deus. O texto é de uma clareza fantástica. E aí ele diz, qual é a consequência? No tempo presente, para que Deus Pai seja justo e também justificador daquele que tiver fé em Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é sobre isso aqui, o tempo todo. Mas a galera gasta a cabeça pensando em outra coisa. O evangelho é a salvação de nossos espíritos. Não é desse corpo velho que faz cocô, xixi, que dorme, que tem cansaço. Não é disso aqui que está se tratando. A salvação é espiritual, pelo amor de Deus. O cara não entender isso é surreal. Quando isso fica claro, aí tem aqui um material que eu providenciei, que são o seguinte. Ao longo dos estudos, eu encontrei diversas figuras que apresentaram objeções. Eu tenho 36 objeções ao que eu estou ensinando, mas eu não vou apresentar todas elas aqui. A gente vai estudá-las na próxima sexta-feira, todas elas, todas as 36 objeções. Mas eu selecionei algumas para a gente poder rapidamente começar a degustar isso aqui, porque o que são objeções? Pessoas que vão dizer que o que eu estou explicando pela palavra de Deus está tudo errado. Então, eu estou dizendo que o espírito é consciente. Aí vem a galera e diz, o espírito depende do cérebro para funcionar. Aí eu vou aqui em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 11. Então, vamos fazer isso. Vamos em 1 Coríntios, aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vamos aqui. 1 Coríntios, e vamos ver se isso realmente é assim. 1 Coríntios, aqui, ó. Capítulo 2, o versículo 11. Vamos ver o que está escrito aqui. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside?
O espírito reside no corpo e o corpo tem um cérebro. O cérebro é de carne, mas o espírito mora nesse cérebro. Então o espírito não precisa do cérebro para pensar. Tá vendo aqui? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Mas vocês perceberam aqui a clareza de que não precisa de um cérebro para que o espírito possa pensar? Ele não precisa do corpo, porque se o espírito mora no corpo, ele é alguma coisa inteligente que está ocupando. E aqui, de novo, está mostrando nessa passagem que o espírito habita o corpo. De novo. Mas tem mais aqui, mais um outro. Jó, capítulo 32. Vamos aqui. Jó, capítulo 32. Jó 32, versículo 8. Vamos aqui. O que é que diz Jó 32, 8? Contudo, o homem tem um espírito, e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, lhe proporciona entendimento. Espera um minutinho. Quem é que recebe o entendimento? O espírito, não é o cérebro. E recebe como? Com o sopro. Ah, mas o sopro não era a mesma coisa que o espírito? Não, porque aqui espírito é uma coisa e sopro é outra. E essa palavra sopro é a mesma que está em Gênesis 2, verso 7. E soprou-lhe Deus nas narinas. Estão entendendo aí? Gente, está revelado na escritura. Não tem como inventar. Aí aqui nas minhas anotações, eu vim e coloquei assim, ó. O espírito entende sem depender da carne. E botei 2 versos. Eu posso botar 10 versos, mas 2 acho que é suficiente para bom entendedor. Outro argumento. Eu digo que o espírito existe antes da biologia. O que é isso? Antes de haver um ser humano no ventre da mãe, existe uma pessoa ali. Existe uma entidade. O espírito existe antes de estar no ventre da mãe. Aí eu pergunto, quando você lê aqui, ó, eu botei aqui, ó, Hebreus 12, verso 9, certo? Aí eu venho aqui para vocês e pergunto, vamos aqui, ó, Hebreus 12, versículo 9. Aqui diz, quanto mais devemos toda obediência, aqui, ó, ao Pai dos Espíritos. Eu pergunto a vocês, se Deus é Pai dos Espíritos, então os espíritos têm que existir antes dos corpos. Porque como Deus pode ser pai de espírito? Ó, se Deus é pai dos humanos, e vamos entender com clareza, você viu como isso é tão lógico, simples de entender. Deus é pai dos seres humanos. Não, Deus não é pai dos seres humanos. Prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Deus não é pai de seres humanos. Deus é pai dos espíritos. Aí você diz assim, tá, então nós como humanos, Deus não é nosso pai? Não é nosso pai. Deus só é pai dos espíritos. Por isso que Jesus diz em João 4, do verso 20 até o 24, para a mulher samaritana, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele não diz adorem na carne. Diz o adorem em espírito e verdade, porque é a estes que o Pai procura. Aí, vamos lá. Eu estou afirmando que Deus não é pai de humanos. Deus é pai dos espíritos. Aí vem um camarada e diz assim, mas Deus é pai de Adão. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Deus é pai de Adão. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você vem aqui, ó, em Crônicas. Vamos aqui. Aqui, ó. Peraí, Crônicas. Eu acho que é a primeira Crônicas. Vamos ver se eu acho certinho. Tá aqui, ó. Vejam só. Você vem aqui, ó. Aqui está a genealogia, certo? Ó, você tem Adão, que foi o primeiro a ser gerado. Tá vendo aí na tela? Acho que ficou bem a letra aqui, fica bem grande, dá para ver bem. Adão, e aí depois vem todas as linhagens em seguida. Beleza. Melhorou. Adão. Deus criou Adão. Adão é o primeiro, depois vai vir todos os outros. Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Metusalém, etc, etc, e vai vindo. Beleza. Agora eu vou pegar aqui em Lucas. Olha só.
Vou correr aqui, Lucas. Cheguei em Lucas. Aí eu quero Lucas capítulo 2. Vamos aqui. Entrei em Lucas capítulo 2. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Não, Lucas 3. É a genealogia de Jesus Cristo. Deixa eu achar certinho. Tá aqui, achei. Você chega aqui em Lucas capítulo 3 e diz assim, ó, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, vai dizendo as famílias todas, os pais, até chegar aqui embaixo e dizer assim, filho de Adão, filho de Deus. Eu desafio qualquer pessoa no mundo a me mostrar em qualquer outro lugar se tem mais alguém que seja filho de Deus além de Adão na carne. Só tem um, além de Adão. Quem é? Então só tem dois na terra. Um, acabou-se. Todos os filhos de Adão não são filhos de Deus, são filhos de um homem pecador, pecaminoso. Por isso que todos os filhos que estão com Jesus são filhos de Deus por adoção. A Escritura vai dizer isso em diversos lugares. Nós fomos adotados. Como fomos adotados? Porque nós passamos a ser filhos de Jesus, que é o segundo Adão. Deus só teve dois filhos nessa terra, Adão e Jesus, e mais ninguém. E para eu poder ser filho de Deus, eu tenho que estar em Cristo, senão não sou filho de Deus, eu sou filho de Adão. Eu não passo disso, não sai daí, fica aí. Exatamente, eu preciso ser resgatado na carne. Então, aí onde está os mistérios da Escritura, né? Aí você vê assim, ó, deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Jesus não veio como divindade, Jesus veio na carne. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não provém, mas todo espírito que não provém de Deus, ao contrário, esse é o espírito anticristo. Não, 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 não. Salvo. Ponto final. É. Muito bem. Terminamos nosso estudo de hoje, mas eu acho que avançamos bastante coisa e vamos continuar estudando. Na próxima sexta-feira a gente avança nas 30, vai ser longo, porque são 36 refutações. Eu vou desmontar uma por uma e fechar esse assunto de uma vez por todas. Tchau, tchau, pessoal. Vamos dormir. Falou.